Bem-vindo à transmissão oficial da Câmara Municipal de São José do Norte. Aqui, as decisões que impactam nosso município são debatidas e votadas pelos nossos 9 vereadores, que trabalham com transparência e compromisso para representar você, nortense. As sessões ordinárias acontecem todas as segundas e terças-feiras, a partir das 20h30, com discussões sobre novas leis, fiscalização do Poder Executivo e propostas para melhorar nossa cidade. E você pode participar desse processo. Você pode assistir presencialmente na sede da Câmara, na Rua General Osório, número 557, no bairro João Magalhães, ao lado do Fórum. Se preferir acompanhar de casa, você pode assistir pelo Facebook da Rádio Norte FM 98.3 ou ouvir na frequência 98.3 FM. No nosso site oficial você encontra todas as informações sobre projetos em discussão, ata das sessões, leis e prestação de contas ao cidadão. Se você tiver alguma sugestão ou dúvida, é só enviar um e-mail ou entre em contato com nosso WhatsApp. Ou venha nos visitar. A Câmara funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 13 horas. Não deixe de seguir nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo o que acontece no Legislativo Municipal. Lembre-se, cidadania se constrói com participação. Sua voz é muito importante. A Câmara é a casa do povo, e estamos aqui para servir você. Juntos, construímos um futuro melhor para nossa cidade. Câmara Municipal de São José do Norte. Transparência e compromisso com nossa gente. Aguarde mais um pouco, a sessão já vai começar. Boa noite, senhores vereadores, vereadora Enília, assistência aos ouvintes da Rádio Norte TV Clube. Demos por aberto a sessão plenária ordinária do dia 6 de abril de 2026. Solicito o vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Paulo Bernardes. Presente. Vereadora Enília Lucas. Presente. Vereador Ildomar Xavier. Presente. Vereador Paulo Rubilar. Presente. Vereador Irandida Silveira Rodrigues. Vereador Irandida Silveira Rodrigues está representando a casa em Porto Alegre. Vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Presente. Vereador Josué Galtério Machado. Presente. Vereador Luiz Antônio Lemos. Presente. Vereador Luiz Carlos Peixe. Presente. Verificado o quórum, vereador. Verificado o quórum, damos andamento aos trabalhos. Leitura do trecho bíblico pelo vereador Paulo Roberto Neguinho da Saúde. Capítulo 26. Jeremias é ameaçado de morte. No início do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor dizendo assim, diz o Senhor: Põe-te no átrio da casa do Senhor e fala a todas as cidades de Judá que vêm para adorar na casa do Senhor todas as palavras que eu te mandei que lhes dissestes, e retenhas nenhuma palavra. Bem pode ser que ouçam e se voltem cada um do seu caminho, e eu me arrependo do mal que penso a fazer-lhes pela maldade das suas ações. A leitura da ata da sessão anterior, com o secretário Josué Machado. Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, primeiro período legislativo da segunda sessão legislativa da legislatura 2025-2028. Ata ordinária de número 10 de 2026.
aos 31 dias do mês de março do ano de 2026, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travasso, reuniram-se da forma regimental os vereadores Luiz Antônio de Lemos, Luiz Carlos Peixe Prado, Paulo Roberto Bernardes da Silva, Idomar Xavier da Costa, Enília Silveira Lucas, Irandida Silveira Rodrigues, Paulo Rubilar de Lemos Pereira, Josué Galtério Machado e Nedilândia Amorim Loureiro. Abertos os trabalhos pelo vereador-presidente, declarou aberta a primeira sessão plenária ordinária do segundo período legislativo da legislatura 2025-2028. Após foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Paulo Rubilar de Lemos Pereira. Não houve expediente, ordem do dia e explicações pessoais. A ata está à disposição dos senhores vereadores. Coloquemos em votação. Aqueles que concordar permaneçam como estão, discordar que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão ordinária do dia 6 de abril de 2026. Passaremos agora para o expediente. Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, São José do Norte, Rio Grande do Sul. Ofício 04 de 2026, Condedica, São José do Norte, 18 de março de 2026. Ao senhor presidente Nedilândia Amorim Loureiro. Assunto: reitera a solicitação de reunião do Condedica com a Câmara de Vereadores. Senhor presidente, honrado e cumprimentá-lo, considerando o ofício Condedica número 02/2026, enviado a Vossa Excelência em 31 de janeiro de 2026, e até o presente momento, sem manifestação dessa Casa Legislativa, vimos respeitosamente, por meio desse, reiterar a solicitação de uma reunião entre Conselho Municipal e os vereadores do município de São José do Norte. O objetivo da reunião é o de apresentar aos vereadores o Conselho, suas atividades voltadas à criança e ao adolescente, bem como solicitar apoio dessa nobre Casa Legislativa na captação de recursos para o desenvolvimento de atividades voltadas ao público infanto-juvenil. Atenciosamente, Marcos Aurélio da Silva Domingues, presidente Condedica. Gabinete Parlamentar, vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Requerimento 02/2026. Excelentíssimo senhor presidente, vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais dessa colenda da Casa Legislativa, vem depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo, através das secretarias competentes, que providencie a instalação de um posto de fiscalização no município, no 3º Distrito de São José do Norte, mais precisamente na localidade de Capão da Areia, tendo em vista a expectativa de arrecadação de maior receita para o município e também para auxiliar na fiscalização geral no interior. Atenciosamente, Nedilândia Amorim Loureiro, vereador, presidente do MDB. São José do Norte, 6 de abril de 2026. Gabinete do vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Pedido de informação 01 de 2026. Assunto: consultas com especialista e fila de espera. São José do Norte, 6 de abril de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais dessa colenda Casa Legislativa, vem, após ouvido do outro plenário, solicitar informações ao Poder Executivo, através da secretaria competente, requerer o envio das seguintes informações sobre as consultas com especialistas do município. Qual o número atual de pacientes aguardando consultas com médicos especialistas na rede municipal de saúde? 2. Quais são as especialidades com maior demanda e tempo de espera? 3. Qual o tempo médio de espera para atendimento em cada especialidade? 4. Existe alguma previsão ou planejamento para a redução da fila de espera? Se sim, quais medidas estão sendo adotadas? 5. O município possui contratos ou convênio com clínicas ou profissionais para suprir a demanda? Em caso positivo, informar quais e os respectivos quantitativos de atendimento. 6. Como é realizado o controle e organização da fila de espera para consultas com um especialista? Justificativa em plenário. Atenciosamente, Nedilândia Amorim Loureiro, vereador presidente MDB.
Gabinete do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Excelentíssimo senhor presidente, requerimento 015 de 2026. O vereador que a este subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a vossa excelência que seja solicitado ao senhor prefeito municipal, através da secretaria competente, que sejam colocados um redutor de velocidade na rua 4, Cidade Baixa, até a 15 de novembro. Justificativa. A falta do redutor de velocidade está trazendo perigo para os moradores e pedestres que ali transitam, com carros e motos em alta velocidade. Plenário Caetano José Travassos, 6 de abril de 2026. Irandira Silveira Rodrigues, vereador do PDT. Gabinete do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Excelentíssimo senhor presidente, requerimento 016/2026. O vereador que se subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a vossa excelência que seja solicitado ao senhor prefeito municipal, através da secretaria competente, que sejam colocados redutores de velocidade na rua Júlio Miguel dos Santos, que seja colocado 2 redutores de velocidade do começo da rua do Mercado do Elisandro e outro no meio da rua. Justificativa. A falta de calçamento, esgoto e a vala a céu aberto nessa via pública causa transtorno nos moradores e usuários, afetando a segurança, a acessibilidade e a qualidade de vida. Eu acho que aqui a justificativa não é desse requerimento. Plenário Caetano José Travassos, 6 de abril de 2026. Irandira Silveira Rodrigues, vereador PDT. Gabinete do vereador Josué Galtério Machado. Pedido de informação. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que se subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente requerer que, após o ouvido de outro plenário, seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal o seguinte: pedido de informação. Solicita ao Poder Executivo Municipal que preste informações detalhadas acerca do prédio da antiga Copa Norte, localizado na rua Silvério da Costa Novo, no bairro Carlos Santos. Justificativo. O presente pedido se faz necessário, tendo em vista que o referido imóvel encontra-se aparentemente em situação de abandono, sendo frequentemente invadido e utilizado por usuários de drogas, o que tem ocasionado a depredação do patrimônio público, além de gerar insegurança à comunidade local. Diante disso, requer que as seguintes informações: imóvel pertence ao município? Se sim, qual a sua atuação, qual a atual situação legal e administrativa? Existe algum projeto, planejamento ou distinção prevista para o uso do referido prédio? Há previsão de medidas por parte do Executivo para garantir a segurança e a preservação do local? Foram adotadas providências quanto à invasão e à utilização indevida do espaço? Em caso afirmativo, quais? Existe possibilidade de recuperação ou utilização do prédio para fins públicos? A comunidade local aguarda providências urgentes, visto que a situação atual apresenta risco à segurança pública e prejuízo ao patrimônio municipal. Assim, solicita-se o encaminhamento das informações requeridas. São José do Norte, 6 de abril de 2026. Gabinete da vereadora Enília Lucas, requerimento 011 de 2026. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, a vereadora que abaixo subscreve, em conformidade com o texto regimental dessa Casa Legislativa, vem através deste solicitar a este Poder Legislativo, juntamente com o Poder Executivo e a Secretaria competente, que seja feito patrolagem no Beco do Renato, até a Lomba, na localidade do Parobé. Justificativo. Ocorre que os moradores dessa localidade vieram até nosso gabinete para pedir que seja feita a manutenção de patrolagem dessa estrada, pois a mesma está com grande acúmulo de areia, deixando o local com difíceis condições de tráfego. Lembrando ainda que esta estrada é o único meio dos moradores dali acessarem a BR-101 para se deslocarem até a cidade ou o interior, e também
passam os veículos de transporte escolar, ambulâncias, serviços essenciais para a comunidade local. Certos de contarmos com a atenção dessa Casa Legislativa e de mais nobres colegas vereadores, reiteramos nosso protesto de mais elevada estima e consideração. São José do Norte, 1º de abril de 2026, gabinete da vereadora Enília Lucas, União Brasil. Gabinete da vereadora Enília Lucas. Requerimento 010 de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, a vereadora que abaixo subscreve, em conformidade com o texto regimental dessa Casa Legislativa, vem através desse solicitar a este Poder Legislativo, juntamente com o Poder Executivo e a Secretaria competente, que seja feita uma manutenção na parada de ônibus na entrada da Vila do Lauro. Justificativa. Ocorre que a parada de ônibus que fica na entrada da Vila do Lauro está sem condições de uso devido à falta de manutenção. Com a vegetação grande, animais peçonhentos podem se instalar ali, podendo trazer risco aos usuários. Vale ressaltar que essa parada é de muita importância devido ao número de moradores da vila. Certo de contarmos com a atenção dessa Casa Legislativa e de mais nobres colegas vereadores, reiteramos nossos protestos de mais elevada estima e consideração. São José do Norte, 1º de abril de 2026, Enília Lucas, vereadora do União Brasil. Requerimento 09 de 2026, do gabinete da vereadora Enília Lucas. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, a vereadora que abaixo subscreve, em conformidade com o texto regimental dessa Casa Legislativa, vem através desse solicitar a este Poder Legislativo, juntamente com o Poder Executivo e a Secretaria competente, informações sobre o armazenamento de diesel, visto que há uma grande falta deste em todo o estado. Justificativa. Ocorre que devido a um levantamento feito pela FAMURS, ao menos 142 municípios gaúchos relataram a falta ou a dificuldade para abastecer veículos com diesel. A tendência não é apenas o armazenamento, mas o uso escrito para atividades prioritárias, evitando a paralisia total desses serviços, tão importantes para a comunidade geral. Lembrando ainda que a falta de combustível afetará diretamente o funcionamento do transporte escolar, veículos que transportam pacientes para consultas, exames e cirurgias em outros municípios, dentre outros serviços essenciais. Certo de contarmos com a atenção dessa Casa Legislativa e de mais nobres vereadores, reiteramos nossos protestos de mais elevada estima e consideração. São José do Norte, 1º de abril de 2026, Enília Lucas, vereadora do União Brasil. Requerimento 014 de 2026. Gabinete do vereador Neguinho da Saúde. Excelentíssimo senhor presidente. Senhor presidente, o vereador que subscreve requer ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, a realização da limpeza da vala no beco da serraria, com retirada da areia acumulada e do mato, que atualmente impede o escoamento da água. Ressalta-se que parte da areia foi deixada no local em limpeza anterior, o que contribuiu para a obstrução da vala e agravamento da situação. O serviço deve abranger o trecho da casa da serraria até a casa da reciclagem, na estrada principal desde que desce o asfalto. Justificativa. A situação tem causado acúmulo de água, transtorno aos moradores e risco de alagamentos, além de favorecer a proliferação de insetos e outros problemas de saúde pública. São José do Norte, 1º de abril de 2026, Neguinho da Saúde, vereador do União Brasil. Gabinete do vereador Josué Galtério Machado. Pedido de instalação de lixeira na Vila do Capão do Meio. Requerimento 02 de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem após ouvido do outro plenário requerer ao Poder Executivo Municipal que seja promovida a colocação de um container de lixo na localidade da Vila do Capão do Meio. Justificativa. A presente solicitação atende a pedido dos moradores da referida
da localidade, tendo em vista a necessidade de um local adequado para o descarte de resíduos sólidos, contribuindo para a organização, limpeza e prevenção de problemas ambientais e de saúde pública. Diante do exposto, aguarda-se a devida atenção por parte do Poder Executivo. Agradeço desde já pela atenção e atendimento à presente solicitação. Josué Galtério Machado, vereador PSDB. Gabinete do vereador Josué Galtério Machado. Pedido de colocação de cano, tubulação em frente à escola de Capão do Meio. Requerimento 03 de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem, após ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal a instalação de tubulação para o adequado escoamento da água em frente à Escola Municipal de Ensino Fundamental Centro de Demonstração, localizada na comunidade de Capão do Meio. Justificativa. A presente solicitação se faz necessário, tendo em vista que, em dias de chuva, ocorre acúmulo de águas no local, dificultando o acesso de alunos, professores e demais pessoas que utilizam o espaço. A colocação de tubulação irá melhorar o escoamento da água, proporcionando melhores condições de acesso e segurança para todos. Diante do exposto, solicita-se a realização dessa melhoria por mais brevidade possível por parte do Poder Executivo. Agradeço desde já pela atenção e atendimento à presente solicitação. Josué Galtério Machado, vereador do PSDB. Requerimento 04 de 2026, gabinete do vereador Josué Galtério Machado. Uso da escola abandonada no Turpim para atendimento médico. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem, após ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal que seja destinado à utilização do prédio da escola atualmente abandonada na localidade do Turpim para a realização de atendimento médico à comunidade. Justificativa. A presente solicitação se faz necessária em razão de que, atualmente, os atendimentos médicos na referida localidade estão sendo realizados no salão da igreja local, este que não oferece condições adequadas para apresentação de serviços de saúde. Destaca-se que os pacientes ficam expostos durante as consultas, não havendo privacidade necessária para relatar seus problemas de saúde, o que compromete a qualidade do atendimento e o bem-estar da população. Desta forma, a utilização do prédio da escola, que se encontra abandonado, surge como alternativa viável e adequada, proporcionando um espaço mais digno, organizado e com melhores condições para atender a comunidade. Diante do exposto, solicita-se a realização desta melhoria com a maior brevidade possível por parte do Poder Executivo. Agradeço desde já pela atenção e atendimento à presente solicitação. Josué Galtério Machado, vereador PSDB. Gabinete do vereador Luiz Carlos Peixe Prado. Assunto: limpeza da vala BR-101. Requerimento 013 de 2026. O vereador que subscreve no uso de suas atribuições regimentais requer, após ouvido o plenário, que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito municipal e à secretaria municipal competente, solicitando com urgência a limpeza das valas localizadas às margens da BR-101, no trecho compreendido desde a Igreja Batista até a residência do senhor Cláudio do Ismael, bem como a limpeza da vala do Mirinho, que possui o mesmo escoamento até o banhado. Justificativa. A presente solicitação se faz necessária em razão da importância do adequando escoamento da água nessas localidades, especialmente deste período que antecede a semeadura do cebolinho. A falta de limpeza das valas pode ocasionar acúmulo de água, prejudicando diretamente a produção agrícola, que é fundamental para a economia local. Diante disso, ressalta-se a urgência na execução do serviço a fim de garantir melhores condições para os produtores e evitar prejuízos na safra. Sala das sessões, 1º de abril de 2026, Luiz Carlos Peixe Prado, vereador progressista.
Gabinete do vereador Neguinho da Saúde. Excelentíssimo senhor presidente. Requerimento 013 de 2026. Senhor presidente, o vereador que subscreve vem respeitosamente solicitar ao Poder Executivo Municipal, através da secretaria competente, que seja realizada a manutenção da rampa de acesso localizada no beco da rua Presidente Getúlio Vargas, que dá acesso ao bairro Brasília, em frente à pista de skate, nas proximidades do antigo posto Manulim. A referida rampa é de extrema importância para a mobilidade dos moradores do local, sendo amplamente utilizada por pedestres, especialmente pessoas com deficiências, cadeirantes, idosos e mães com crianças no colo, que dependem desse acesso para se deslocarem com segurança até suas residências. Atualmente o local encontra-se em condições inadequadas de uso e representa risco e integridade física dos usuários. Sugere-se como alternativa viável e econômica a utilização das pedras sextavadas disponíveis no pátio da Prograsa, a fim de viabilizar a adequada recuperação da rampa, garantir melhores condições de acessibilidade. Diante da relevância social da demanda, solicita-se especialmente a atenção do poder público para a realização da melhoria com a maior brevidade possível. São José do Norte, 1º de abril de 2026, Neguinho da Saúde, vereador do União Brasil. Gabinete do vereador Neguinho da Saúde, requerimento 16 de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que esse subscreve requer após tramitação regimental, que seja encaminhado ao Poder Executivo o pedido de corte de grama no entorno do muro do campo do Esporte Clube Beira-Mar, localizado na 5ª secção da Barra, compreendendo-se as ruas João Carlos Nogueira de Castro e Fabrício Fernandes dos Santos e Travessa Beira-Mar. Justificativa. A presente solicitação se faz necessária em razão do mato alto no entorno do muro do campo do Esporte Clube Beira-Mar, atingindo as vias próximas. A situação compromete a limpeza urbana, a segurança e a viabilidade nas ruas, além de causar transtorno aos moradores que circulam pelo local, tornando-se necessária a realização da manutenção com a devida urgência. São José do Norte, 6 de abril de 2026, Neguinho da Saúde, vereador do União Brasil. Acabado o expediente, presidente. Esgotado o presidente, passaremos para a ordem do dia. Uma questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Eu solicito que seja encaminhado ao soberano plenário um requerimento verbal solicitando que eu possa me ausentar do município no dia de amanhã para participar do seminário da cebolicultura em Santa Catarina. Nobre vereador, nós já analisamos o seu pedido que o senhor mandou para a casa e a casa já lhe respondeu, tá? Eu estou solicitando, de acordo com o regimento da casa, se o senhor acha requerimento verbal para que eu... Senhor presidente, deixa eu concluir. Para que eu possa me deslocar até Santa Catarina no dia de amanhã, sem custos para os cofres públicos. Vereadora, eu vou lhe dizer, a assessoria da casa já viu, se nós conceder, o senhor ia a Santa Catarina sem nenhuma despesa, de repente o senhor vai usar que nós lhe demos o direito de ir a Santa Catarina e não teve diárias. Quero dizer para o senhor, esse seminário não é oficial. Oficial, senhor presidente. Não, oficial desde 37 anos atrás, senhor presidente. Então, vereador, os outros presidentes estavam errados, os outros vereadores que foram com recurso, inclusive eu. Vereador, agora eu estou solicitando um requerimento verbal, o senhor tem que botar em votação. Eu estou me ligando. O senhor, se achar que está errado, tem os trâmites, o senhor se dirige e faça os trâmites. O senhor está negando o regimento nós já requerimento verbal? Sim, se o senhor deixar eu falar. Tá entendendo? Só não vou lhe dar argumento para depois o senhor poder usar contra nós, tá? Que fique bem claro, se os outros deram, problema dos outros. Só que o senhor tem que saber que não é oficial. Qualquer um vai ali no site e tira aquele convite.
qual é se o senhor me disser que tem alguma coisa que diga que é legal, que veio para essa casa, se essa casa tem lá em Santa Catarina, me desculpa, vereador, mas não é um troço oficial. Qualquer cidadão pode ir. É um seminário nacional, senhor presidente. Oficial, senhor presidente. Já estou lhe dizendo, não tem. Para nós não tem validade. Eu digo que é dentro da legalidade é que nós vamos fazer. Se o senhor se achar prejudicado, o senhor tome outras providências. Então o senhor rasgou o regimento. Já vimos, já analisamos. Não. O senhor nos mandou para um DOC e nós já analisamos. Não, o requerimento verbal, estou fazendo um requerimento verbal. Não tem verbal, não existe. Nós já fizemos. A Vossa Excelência é vereador igual a mim. Foi eleito pelo mesmo quesito já lhe disse, votos dos... Vereador, não adianta o senhor complicar. O senhor não estou complicando, eu estou olhando o regimento, está aqui, 148, parágrafo, a ordem do dia, inciso 4º, senhor presidente. Seguinte a ordem do dia. Isso é uma piada? Ordem do dia. Gabinete Parlamentar do vereador Luiz Antônio de Lemos, PSDB, requerimento 03/2026, São José do Norte, 30 de março de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, pela condição de vereador dessa colenda, a Casa Legislativa, de acordo com os termos regimentais, vem por meio desse requerer ao prefeito municipal que, através da secretaria competente, que seja realizada a limpeza das valas da Estrada Velha do Divisa, no trecho compreendido entre a propriedade do senhor Adi até a propriedade do senhor Elzo. Justificativa. A presente solicitação se faz necessário devido ao acúmulo de sujeira e vegetação nas valas, o que pode ocasionar transtornos como alagamentos e dificuldades de escoamento da água, prejudicando os moradores da localidade. Diante do exposto, solicita a devida atenção e providências com a maior brevidade possível. Atenciosamente, Luiz Antônio de Lemos, vereador líder do PSDB. A palavra está à disposição do mentor do requerimento 003/2026, vereador Luiz Lemos. Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadora Enília, assistência e a todos que nos assistem pelos canais da Rádio Norte TV Clube. Esse requerimento foi um pedido do pessoal da localidade do Divisa ali, que plantam, e o pessoal também, os criadores de gado ali, que do seu Adi ao seu Elzo ali, as valas faz muito tempo que não é limpa, então é um ponto marcado ali para o pessoal. Então a gente vai pedir isso aí, que seja aprovado, que o executivo tome as providências e faça essa limpeza de vala. Obrigado, presidente. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores do requerimento 003/2026, do vereador Luiz Lemos, do PSDB. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Enília Lucas, do União Brasil. Boa noite, presidente, colegas vereadores, a todos que estão em suas casas, nos assistindo, nos ouvindo, através da Rádio Norte FM. Eu aprovo o seu requerimento, vereador, porque também faz parte do meu requerimento, né? O seu requerimento entrou num trecho do meu requerimento, então, assim, somamos mais força e esperamos que sejamos atendidos. Obrigada, presidente. A palavra continua à disposição, senhores vereadores, sobre o requerimento 003/2026 do vereador Luiz Lemos, do PSDB. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passemos para a votação. Aqueles que concordar que permaneçam como estão, o que discordar que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 6 de abril de 2026. Não temos mais matéria na ordem do dia, presidente. Esgotado o expediente, passaremos para explicações pessoal. Primeiro, Paulo Rubilar Pereira, do Binho do PT. Para uma questão de ordem, senhor presidente. Permanecerei na sessão, mas não farei uso da palavra. Segundo, vereadora Enília Lucas. Questão de ordem, presidente. Eu não vou fazer parte do uso da palavra. Estou com... Concedido, vereador. Peço licença.
Senhor presidente, peço permissão para fazer uso da palavra daqui. Serei breve. Concedida, vereador. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, assistência, todos que estão nas suas casas. Eu hoje quero aqui começar lembrando, com gratidão e saudade, do ex-prefeito José Vicente Ferrari. 2 anos do seu falecimento. Mas seu legado permanece, né? Sabemos do trabalho que ele fez por nossa São José do Norte, então reconhecemos isso. Também quero mais uma vez dizer que o meu gabinete encontra-se à disposição com as minhas assessoras. Agradeço as gurias, a Ju e a Marinéia, que estão sempre à disposição e me ajudando. E que as pessoas, né, o que precisarem, que podem chegar, que as portas estão abertas. Quero também deixar aqui hoje um abraço muito especial para o meu tio Nésio, que ontem nos deu um susto, né? Ele teve uma queda, mas graças a Deus está tudo bem. Então, um abraço para o tio Nésio, para a tia Maria e para a Mariana. Eu hoje não vou me alongar, era isso. Uma boa noite a todos. Em explicação, pessoal, vereador Edomar Costa, do PP. Obrigado, os colegas vereadores, vereadora Enília, assistência, quem nos assiste, nos ouve pelos canais que são transmitidas as sessões da Câmara. Na noite de hoje, inicialmente, eu quero primeiro ser solidário com os pescadoras, que fizeram um ato pacífico, mas com grande repercussão na semana passada. Infelizmente não pude estar, porque estava num compromisso em Porto Alegre, mas sou solidário e estou à disposição para que nós possamos continuar entoando a voz do pescador e da pescadora, contrário ao Parque do Albardão. E nesses tempos que me restam, eu quero dizer que pela primeira vez nesta casa, nesta noite, estou gravando o meu próprio pronunciamento. E irei comparar se faltar alguma vírgula do que eu disser aqui ou alguma palavra. Então está sendo gravado por mim nesta noite. Porque já aconteceu de algumas falas faltar palavras, tanto minha como de alguns colegas vereadores. Eu quero dizer para o agricultor, agricultora, nosso município, que estão atravessando a pior crise da história dos últimos anos. E, com isso, o município com decreto de contingência, o município também com dificuldades financeiras, não pôde levar agricultores e agricultoras, como é costumeiramente, ao seminário em Santa Catarina. Seminário esse oficial, entidade oficial, a ANACE, Associação Nacional de Cebolicultor, não pôde levar até Santa Catarina. E acredito que o agricultor e a agricultora merecem ter representação política lá no seminário, para poder trazer informações, panorama, diagnóstico, previsão do atual cenário da cebolicultura no país. E eu quero dizer que
sempre, desde 2013, esta casa se fez representada. Eu, vereador Cristino, a ex-prefeita Afá, foi quando era vereador, foi também. O prefeito Neromar foi como vice-prefeito. Aqui o nosso vereador, que foi secretário da Agricultura e presidente do ano passado, também já se fez como representante do município no seminário, pela importância que tem para os agricultores. Muitos dos agricultores evoluíram, tiveram melhoria nas suas propriedades com conhecimento no seminário, promovido pelo município, as excursões para participar. Desde Santa Catarina, Tavares, até São José do Norte, que São José do Norte já sediou o Seminário Nacional da Cebola, até a Bahia. E aí eu solicitei, né, a liberação para que eu pudesse ir ao seminário no dia 23 de março. Para minha surpresa, a resposta veio dia 1º de abril, no final do expediente, quando já não me havia mais possibilidade nenhuma de buscar o porquê da negatividade. E a mesa, uma simples frase, com 4 palavras. A mesa diretora não autorizou a liberação. Beleza. Então eu encaminhei um documento à mesa diretora, ainda no dia 1º. Solicito, por gentileza, o encaminhamento do embasamento jurídico normativo que fundamenta, incluindo eventual legislação municipal e regimento interno ou ato administrativo, não autorização da liberação para este evento. Ressalto que, conforme os princípios da administração pública previsto na Constituição Federal de 1988, especialmente os da legalidade, publicidade, os atos administrativos devem ser devidamente motivados e transparentes. Desta forma, aguardo detalhamento dos critérios utilizados para o não liberamento. Com isso, solicitei hoje que fosse apenas me dada a liberação sem custos, para que eu pudesse me deslocar e justificar a minha ausência amanhã, porque eu estarei indo igual. Vou sair agora daqui a pouco. 12, 13 horas de viagem. À noite eu vou viajar, mas eu vou ir, porque o agricultor e a agricultora merece. Se quiser me descontar o dia de amanhã, desconte. Eu vou buscar os meus meios legais como representatividade. Agora, só quero dizer uma coisa. Senhor presidente, o senhor não se esquece que o senhor se elegeu pelo mesmo crivo que eu, pelo voto do cidadão, pelo voto agricultor, pelo voto agricultora, pelo voto do cidadão e da cidadã nortense. E fizemos o mesmo juramento aqui, no dia da posse. A Vossa Excelência não é mais que ninguém aqui, está apenas de presidente por um período. Mas nós somos vereadores todos iguais. E quando se rasga o regimento, aí fica difícil. Porque eu fiz um requerimento verbal. Eu fiz um requerimento protocolado também. Mas como eu observei que havia 2 erros no requerimento, pedi à minha assessora para que retirasse e redigisse novamente, e foi encaminhado ao 12h15. Porque o regimento também não diz que tem que ser entregue os requerimentos até 12h15. O regimento diz que tem que ser entregue até o final do expediente. E pelo que eu saiba, o expediente é das 8 a 1h da tarde. Então isso é um desrespeito com este vereador, não somente, mas sim com a população nortense, com quem é pagador de impostos, com o agricultor, com a agricultora. As divergências que a Vossa Excelência tem contra mim é contra a minha pessoa.
Agora, não pode misturar os atos administrativos para prejudicar mandato. Tem que se ter uma postura nesta casa. Tem que se haver as legalidades. Se acha que não é oficial, não é legal, tudo bem. Isso é um direito. Busque juridicamente. Nós temos 4 jurídicos nesta casa. E a quem eu respeito muito, aos jurídicos dessa casa. Doutora Charlene, doutora, e assim eu considero doutora Edilane, o doutor Joseleu e a doutora, que agora não deu um branco da menina, Nicole. 4 assessores jurídicos. Então, nesses 4 assessores jurídicos, eu tenho certeza que eles têm a capacidade de me dar informação com o embasamento que eu estou solicitando. Isso tem prazo. E eu vou respeitar o prazo. Mas se não for me dado uma resposta convincente, eu vou botar embaixo do braço e vou direto ao Ministério Público. Porque agora vai ser assim que eu vou agir. Porque eu tento ser aqui o mais respeitoso com todos. Estou nesta casa há 4 mandatos. Não é porque os demais chegaram agora que eu vou faltar com respeito, porque nós somos todos eleitos pelo crivo do povo. Devemos obediência e respeito ao povo. Todos nós, igualmente. Não é porque está na presidência que acha que é mais que alguém. Que rasga o regimento, grita com quem quer gritar, agora comigo não. Comigo ninguém grita. Eu não passo por cima de ninguém, mas também não me agacho para ninguém pisar em cima. Respeito todo mundo, mas gosto de ser respeitado. E eu estou apenas lutando para estar lá, representando uma categoria que economicamente é uma das maiores economias do município junto com a pesca. Esse é o respeito, simplesmente assim que nós queríamos. Sem nenhuma demagogia, eu não queria botar os requerimentos em apreciação do plenário para não ter que expor aos colegas vereadores, faz parte da mesa com a presidência. Para que fazer esse atrito? Não precisa disso, vereador Josué. Mas, infelizmente, eu fui obrigado a fazer. E vou ter que fazer. Nada contra nada. Mas toda semana vai-se 3, 4 assessores a curso. Esses dias foi a comitiva a Brasília, foi assessor a Brasília. Foi a comitiva a Porto Alegre, foi assessor a Porto Alegre. Na comitiva. E eu que solicitei que fosse encaminhado umas agendas com as entidades representativas, lá em janeiro, na reunião do Conselho de Produção, fiquei de fora das comitivas, não reclamei, isso faz parte do processo. Teve pessoas que foram mais hábeis do que eu, e eu tive que acatar, aceitar. Agora, eu não aceito esse desrespeito, essa falta de empatia com o agricultor e a agricultora. Essa falta de compaixão pela situação que está vivendo o agricultor e a agricultora. Porque nós precisamos fazer representação, estar lá, para nós saber qual é a próxima previsão da próxima safra. Hoje eu estive na revenda de sementes e insumos. Subiu o adubo, subiu a ureia, subiu os insumos. 1 quilo de cebolinho chega a R$ 2.200. Dos melhores. Os menos qualidades, R$ 800, R$ 900. Então nós precisamos estar conectado com o resto do país para saber qual vai ser a previsão de safra do nosso município. Mas, infelizmente, pelo que eu vejo do senhor presidente,
Não é essa a preocupação. Não é a preocupação com a situação caótica que está vivendo nossos agricultores. Porque quando coíbe de um representante do povo de participar de um evento desse oficial, todas as entidades vêm palestrantes de todo o país e também de fora do país, do México, do Uruguai, da Argentina, do Paraguai, do Chile, que está produzindo cebola em grande escala. E, além do mais, os demais palestrantes do país que fazem presença. E aí, me dizer que o ato não é oficial. Um ato nacional, como que não é oficial? O 36º Seminário Nacional da Cebola. E o 32º do Mercosul. E aí dizer que não é oficial. É uma falta de empatia com a representatividade. E eu fui eleito para representar, vou representar porque eu acho que merece, o agricultor merece, a agricultora merece, e eu vou estar lá amanhã. Só se Deus não me deixar eu chegar lá, porque eu vou sair daqui a pouco. Seja 12, 13 horas de viagem, vou viajar à noite. Vou levar um agricultor e uma agricultora ainda, como representante. Porque se o município não pôde fazer, e essa casa deveria ter, de repente, até se oferecido, quem sabe era 17 mil o contrato de um ônibus. Será que não poderia ter adiantado do Odécio 17 mil reais? Que eu acho que até que não é muito, para que os agricultores pudessem estar lá, mas não. Isso não aconteceu. E, infelizmente, querem me podar. Mas comigo vereador, ninguém vai fazer isso. Para concluir. Em explicação pessoal, vereador Josué Machado. Obrigado, presidente. Mais uma vez, eu cumprimentar meus colegas vereadores, presidente, colegas vereadores, colega Enília, assistência, que nos assistem aqui na plenária, pessoal que nos assiste através da Rádio Norte. Quero aqui começar minha fala de hoje, presidente, sobre o manifesto dos pescadores que houve na quinta-feira passada, dia 2, em Rio Grande, que foi um manifesto muito importante para a categoria, vereador Chula, porque os nossos pescadores, eles já vêm sofrendo, não é de agora. Isso eu venho batendo na tecla já, não é também de agora, né? A gente vem sempre aqui falando, e parece que quanto mais o cara fala, mais coisas ruins acontecem com os nossos pescadores. E nós, como representante do povo, a gente não pode ficar omisso a essas coisas que vêm de cima para baixo. Está aqui o pastor Rafael, que estava lá também no manifesto, dando a sua palavra de conforto para os pescadores naquele momento, de euforia, podemos dizer assim, porque os pescadores eles já andam eufóricos com a situação que estão sofrendo a cada dia. E eu fiquei muito feliz com o texto bíblico que o senhor relatou lá, que a pesca é uma das primeiras profissões que existiu no mundo, né? Foi ali quando os discípulos de Jesus eram pescadores e Jesus escolheu entre seus discípulos uns deles. Então, querem nos tirar, né, querem acabar com o nosso pescador através de leis que vêm cada dia mais prejudicando, tirando o pescador do mar. Eu vejo um grande incentivo na aquicultura, que é o cultivo da pesca, né? Cultivo da pesca em cativeiro, que parece que eles querem tirar o pescador daquele manejo que eles se criaram, daquela função que eles sabem fazer, e colocar o pescador numa terra onde eles não sabem nem manejar para criar o seu pescado. Então isso não funciona. Isso não funciona para aquele pescador raiz, aquele pescador que constrói sua embarcação no machado, no martelo ali na beira da praia, para conseguir botar sua redinha e ir para o mar. E isso não funciona com o nosso pescador. Nosso pescador, para começar, ele já não tem terra.
Então, como que nós vamos alocar esses pescadores para que eles possam cultivar o seu pescado? Isso é inviável para nós. Mas parece que é isso que o governo quer fazer com nossos pescadores. Isso não é aceito, porque nós temos tradições aqui. Nós temos pessoas que vieram de outros países para pescar aqui. Nós temos um pescador aqui de São José do Norte, que foi homenageado por essa casa aqui, que é o seu José Pinto, Zé Borregar. Todo mundo conhece o seu Zé Borregar. O seu Zé Borregar, ele veio de Portugal para fazer a sua vida aqui, criou seus filhos aqui, construiu famílias aqui na pesca. Se eu não me engano, acho até que foi o vereador presidente dessa casa que fez homenagem para ele, né? Então, a gente vê as coisas acontecendo e cada vez mais diminuindo os nossos pescadores. E isso não é aceito. Não é aceito por nós vereadores aqui. Eu creio que todos nós vereadores aqui não aceitamos isso, que vem vindo imposto a essa classe tão sofrida, tia Hélia. Nós temos a localidade da Várzea lá, que para mim, hoje é uma das localidades que mais sofre, porque é a localidade pesqueira mais distante da nossa sede, que é a cidade. Para começar, já não tem o transporte público, né? Que é uma das causas que vem afetando muito aquela comunidade lá. E ainda vem esse decreto, ou agora no início do ano passado também veio a cota da tainha, obrigando os pescadores a deixar o pescado no mar, porque não pode trazer para a terra, porque ele não pode ser comercializado, porque atingiu a cota. Isso é inadmissível nos tempos de hoje. Não podemos botar uma placa ali na rede e dizer, não malhe mais porque eu já estou com a minha cota. Isso não existe, gente. Isso não existe. Então, a gente fica preocupado com essas coisas. A gente esteve lá no ICMBio e as notícias que a gente vê e escuta não são nada boas, nada boas. A gente vê o sofrimento do nosso pescador cada dia mais, porque essas coisas elas vão vindo de cima para baixo e a gente não tem mais como solucionar esse problema. Espero que agora no plano de manejo, esse plano de manejo seja um plano eficiente para que os nossos pescadores, pelo menos, eles tenham uma margem para entrar dentro desse parque. Como eu relatei lá, o vereador presidente se lembra, porque o vereador lá, o pescador larga a rede no mar, tem as correntes marítimas, ele larga numa posição, quando vai colher a rede, ele já está lá dentro do parque. Então ele tem que ter essa margem, vereador Chula, porque senão toda vez que ele largar uma rede próximo, ele vai ser multado. E aí parece assim que eles não tinham entendido essa parte. E assim é com o nosso pescador terrestre também, aquele que dá o lance de praia ali. A rede ela passeia ali, né? Tu lanceia numa posição, quando tu vai colher lá na outra. E às vezes fica dentro do parque também. E eu disse para eles, se o IBAMA estiver passando na hora ali, esse pescador estiver na posição do parque, ele vai ser algemado e levado preso. Isso não pode. Isso não pode. Tem que ter uma margem, né, para que esse pescador ele possa então avançar ali, não porque ele queira, né, mas porque as correntes marítimas empurram a rede para dentro. Então a gente teve essa manifestação ali, isso foi o primeiro passo. Agora na quinta-feira temos também uma audiência pública ali na Câmara de Vereadores de Rio Grande. Eu já me inscrevi para fazer parte ali, porque eu acho importante, colegas vereadores. Eu senti a falta de alguns colegas lá na manifestação, mas eu acredito que agora na manifestação que vai ter na audiência pública lá na Câmara, eu acredito que todos os colegas vereadores vão se fazer presente, porque eu acho importante a nossa força lá, porque nós temos que abraçar essa causa. Nós temos que abraçar essa causa porque os pescadores não podem ficar sozinhos. Tia Hélia, é muito importante a gente se fazer presente nessa audiência, mesmo que a gente não tenha o poder de fala, mas que a gente possa apoiar os nossos pescadores e fazer o nosso manifesto, levantar a placa lá e dizermos que somos contra o Parque do Abardão. Porque o Parque do Abardão ele não vai afetar só os pescadores industriais. Pelo contrário, os pescadores industriais eles têm recurso, eles podem navegar para outra área e pescar, mas eles vão largar suas redes aqui na boca da barra. E esse pescado que entra para a Lagoa dos Patos, ele não vai mais entrar e vai acarretar os nossos pescadores artesanais aqui de dentro da Lagoa dos Patos. Então isso é grave, isso é grave. Uma criação de um parque a tantas milhas
da Boca da Barra, isso, por incrível que pareça, isso vai afetar a nossa Lagoa dos Patos também. Os estudos vão comprovar isso, mas eles não fizeram esse estudo, eles fizeram faltando muitas etapas para ser cumpridas. Fizeram esse estudo, apresentaram em 2 audiências públicas e também passaram por cima de estudos da FURG, que eu acho que a FURG é muito importante nesse processo. Mas na COP30 teve um acordo do governo federal com a União Europeia, dizendo que o Brasil já teria um parque, uma reserva ecológica dentro do oceano. E o canetaço surgiu agora no dia 6 de novembro. Então isso é muito sério e é muito grave. Então fica aqui o meu repúdio a esse decreto do Parque do Abadão, que vai ser muito difícil de reverter, pastor Rafael, mas com muita fé em Deus a gente possa lutar para que Deus toque no coração desses governantes, para que não abusem mais dessa classe tão sofrida que é o nosso pescador. Quero aqui também fazer um agradecimento ao secretário Jonas, secretário de trânsito do nosso município. Eu fiz um requerimento semana passada solicitando pintura das faixas da Bozano e da Getúlio Vargas, e partes já dessas lombadas já estão sendo pintadas, e ele me mostrou as fotos hoje e disse que não vai poder concluir essa semana porque o tempo marca chuva, mas me avisou que assim que o tempo se afirmar já vai dar sequência no requerimento. Então fica aqui o meu agradecimento ao secretário por atender a nossa demanda aí, a demanda da nossa comunidade. Eu vou ficando por aqui hoje, quero dar o meu boa noite a todos vocês que estão aqui e ao pessoal que nos assiste, e dizer que o meu gabinete está aberto para poder atender a nossa comunidade. Um grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, presidente. Em explicação, pessoal, vereador Luiz Carlos Chula. Obrigado, presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadora Enília, digníssima assistência, comunidade que nos acompanha pelas ondas da transmissão da sessão da Câmara. Quero começar a minha fala de hoje chamando tu, pescador, e tu, pescadora, aqui para o diálogo, aqui para dentro. Hoje eu não quero falar de partido político, nem tampouco de político, vereadora Enília. Hoje eu quero falar aqui de responsabilidade, como muito bem pontuou o vereador Josué. Responsabilidade é a palavra-chave, vereador. Eu não pude estar presente nessa última manifestação dos pescadores, mas estive em todas as outras, e talvez seja eu o pé frio, porque em todas as outras, nenhuma delas, os pescadores tiveram algum benefício, nem tampouco respostas, vereadora Enília. E aqui a gente precisa fazer um paralelo, porque se o Nero vai no Rio de Janeiro e leva o secretário de planejamento, nós cobramos e nós apontamos porque está errado num evento de turismo. Se o Nero deixa de limpar uma vala e dá uma chuva e essa vala destrói uma lavoura de cebola, nós cobramos, nós apontamos, porque é o nosso dever aqui dentro. Se o Nero negligencia a saúde e deixa pessoas morrerem na fila de espera ou sem exame, nós apontamos aqui dentro e nós gritamos, levantamos a voz. Então é um dever nosso, por responsabilidade e caráter, levantar a nossa voz aqui contra esse governo federal, que não nos dá um pingo de respaldo contra o pescador. Aliás, a favor do pescador, porque contra a gente já sabe que eles são. É completamente irresponsável estabelecer uma cota de tainha, nós já dissemos aqui quantas vezes. Como disse o vereador Josué, como eu disse o ano passado, nós vamos começar a produzir placa e botar na rede, atenção tainha, já estou na cota, vai para outro. É isso que nós vamos ter que começar a fazer. Se criar um parque
na dimensão que se criou o Parque do Albardão, sem levar em consideração a opinião pública, porque existiu a opinião pública. Existiu. Fizeram uma audiência pública em Rio Grande e fizeram uma audiência pública em Santa Vitória do Palmar. E as pessoas estavam lá, vereador Hildo, de cartaz na mão, pedindo: não nos matem, não tirem o nosso pescado, não tirem o nosso direito de trabalhar. Mas parece que no Brasil contemporâneo, no Brasil atual, no Brasil do amor, só se vê vergonha. Onde o vagabundo é tratado como coitadinho, vítima da sociedade, e o pescador é tratado como bandido. E aí depois vem: ah, Chula, tu tá defendendo o errado, porque prenderam a carga do cara ali esses dias. Tá certo, tava errada, pode levar, mas a carga pode estar perfeita, lacrada, com gelo, com nota, com tudo, que se eles quiserem levar, eles levam. É simples. E aí se vem os parasitas gritando que nós vamos fazer emprego, que nós vamos fazer isso, que nós vamos fazer aquilo. Nós estamos sentados esperando, e eu já estou ficando cansado de estar sentado. Acho que eu vou começar a esperar de em pé. Porque prometem, criam 1 milhão de programas e depois só vem cortando. Mas quando cortam não anunciam, só anunciam quando cria. E aí quando corta não anunciam. É uma vergonha isso que estão fazendo. Não é possível que vocês não enxerguem que vocês estão acabando com uma classe histórica, cultural, um ciclo de sobrevivência. Esse parque, ele não prejudica apenas o oceano, ele tem impacto direto aqui dentro da lagoa, tia Hélia. Ele vai impactar diretamente na vida do meu pai, o Assis, que vai a remo lá na Andana pescar o peixinho dele. O pessoal da várzea, do inhame, da ponta do mato, do passinho, das capivaras. É um impacto gigantesco, mas ninguém foi ouvido. E quando a gente fala de responsabilidade, as autoridades que deveriam se despir de bandeiras políticas, se despir de ideologias partidárias, acabar com esse amor platônico que existe com certos políticos e abraçar uma classe. Nós aqui não somos exemplo para ninguém, mas nós fizemos a nossa parte. Nós estávamos lá no palanque do Nero. E eu volto a dizer, quando o Nero vai para o Rio de Janeiro com o secretário de planejamento para um evento de turismo, nós gritamos porque está errado. Quando o Nero não limpa uma vala e alaga uma terra de cebola, vereador Josué, nós gritamos porque está errado. Mas parece que tem uma meia dúzia aí que fecha os olhos e tapa os ouvidos quando se fala do governo deles. E eu não estou aqui desmoralizando o governo de ninguém. Eu estou aqui falando de responsabilidade. Responsabilidade. Vocês estão acabando com uma classe. E parabéns, o plano de vocês está dando certo. Muito certo. Porque lá em 2023... quando o pescador não teve safra, tia Hélia, que se fez uma manifestação lá na ponta do beco da chácara, a comissão que foi a Brasília está esperando até hoje uma resposta. Uma resposta. E a gente cobra de quem? De quem que a gente cobra? Não tem. Quando se fez a manifestação lá no pedágio de Rio Grande, na divisa com Pelotas, que se fechou o pedágio, tentaram atirar a culpa da cota da tainha para o colo do governador. Mentira! Estão faltando com a verdade, já estava instaurada. Porque mentiram ali no gabinete da prefeita de Rio Grande que não iam instalar a cota, vereador Neguinho. E 2 ou 3 dias depois chegaram em Brasília e deram um canetaço e a cota ficou instaurada. E para encerrar minha fala de hoje, senhor presidente, eu deixo a pergunta aqui. O que o pescador pode esperar desse governo? É simples. O que mais está por vir? O que mais está por vir? São anos de crise. A economia do nosso município respira por aparelhos. E a mesma crise que a gestão municipal, que a prefeitura enfrenta, o munícipe também enfrenta. A pessoa também enfrenta, Totônio, o cidadão também enfrenta.
E a gente precisa pontuar aqui e ser muito claro, porque existe uma diferença de responsabilidades. Por que não vem o EBR para cá? Porque o Chula não foi lá buscar? Porque o Josué não foi lá buscar? Os guris foram a Brasília com uma comitiva e o Nedinho foi muito claro aqui. A resposta deles lá: não vem o EBR. Não vem investimento para São José do Norte, mas foi para a Coreia 21 navios para serem construídos lá. E nós aqui quase morrendo de fome. Até quando nós vamos viver nessa situação de olhos vendados e abraçados na bandeira partidária com esse amor platônico por certos políticos? Que a pura e única intenção está evidente, está clara para qualquer um ver. É acabar com a classe pesqueira. Olha o benefício que se dá para o agricultor que vem há 2 anos sem safra. 50% de desconto, mas somente até 10 mil. Eu não conheço essa matemática. A quem tira 10 mil tem 50%, que é 5 mil. Acima de 10 mil é só 5 mil. Então não é isso. A gente expõe aqui as dificuldades, a gente desabafa. Mas não estou aqui brigando ou esculhambando o vereador Binho, por exemplo, que é do partido do governo federal. Tenho um enorme carinho por Vossa Excelência, vereador Binho, uma admiração pelo seu trabalho, mas é revoltante, a gente precisa pontuar as coisas. Estabelecer as devidas responsabilidades. É uma cadeia produtiva, é uma estrutura que vem sendo abalada não de baixo para cima, mas de cima para baixo. É como se tivéssemos uma torre e ela viesse batendo de cima para baixo e a parte de baixo vem se desmanchando. É isso que está acontecendo. Nós estamos dissolvendo a economia primária de São José do Norte. É isso que está acontecendo. Os pinos, as empresas dos pinos respiram por aparelhos. Cebola a gente não tem. Camarão está dando 4 ou 5 quilos. E o pescador ainda tem limite de rede, de aviãozinho, de saquinho. Aí fica bem difícil de trabalhar. Aí a gente se obriga a acreditar nas mentiras, que vai vir o Polo Naval de Rio Grande, que vai vir coisa para São José do Norte, que vão construir a ponte. Mas só se cortar os moirão lá fora, Totone, lá no Capão da Areia, para construir a ponte. Porque só se fala que não tem dinheiro, governo federal. E cada vez a gente aperta mais o setor primário da produção, a cadeia primária de produção. É lamentável, meus amigos. E o nosso poder aqui dentro é esse. A gente levanta a voz, a gente vai na manifestação. Inclusive, parabéns aos pescadores, parabéns aos colegas que estavam lá na manifestação em Rio Grande. Eu não pude me fazer presente, mas vou estar na audiência pública dia 9 lá em Rio Grande. E, se possível, também levantar a voz, repetir meia dúzia se posso dizer aqui, as bobagens que eu disse hoje. Porque parece que entra no ouvido, ou nem entra, acho que faz a volta da cabeça e passa direto dos representantes do governo federal. E a gente não tem uma resposta concreta e uma posição de ajuda. Porque depois de instaurada uma lei, eu não quero ser pessimista aqui. Depois de instaurada uma lei, por exemplo, a taxa do lixo em São José do Norte, a gente não consegue tirar. É muito difícil. É muito, muito, muito difícil. Mas a gente luta, a gente se abraça com o pescador. Porque se for para morrer junto, morremos junto. Para encerrar na noite de hoje, senhor presidente, quero mandar um abraço para uns amigos que estão nos acompanhando. O amigo Wilson, lá da Ponta do Mato, meu amigo Jorginho, meu amigo Mirindo, a Francine, o Jardel, o Wilson, a Alexandra, o meu pai, que está lá na localidade da Várzea. E desculpem o desabafo, colegas, mas quando se fala da pesca, eu digo para as pessoas o seguinte: se hoje eu estou conseguindo me formar numa faculdade, ter um curso superior, isso não me torna melhor do que ninguém. Mas eu tenho uma enorme gratidão pela pesca. Foi a pesca que me deu essa estrada, esse caminho, esse suporte, esse combustível. Quantas vezes eu levei bolinho de peixe, bolinho de siri para comer em Pelotas, que a minha mãe fazia. Quantas vezes o meu pai pagou meu material com o dinheiro da pesca. E é muito triste a gente ver uma situação assim.
Acreditem, eu digo de todo o meu coração, se fosse o meu presidente, o meu prefeito, seja lá quem for, que tivesse à frente dessas barbaridades, essas atrocidades que estão cometendo com a classe pesqueira, o meu discurso seria o mesmo. O que resta a vocês é acreditar ou não na minha palavra. Mas eu sei o que diz o meu coração, o que diz a minha ciência, o que diz o meu caráter. Seria o mesmo. Porque eu fui eleito aqui, além de tudo, eu fui eleito aqui para representar as classes. Algumas a gente domina um pouco mais, outras um pouco menos. E é por isso que somos 9. É por isso que somos 9. A gente se divide. A gente tenta, às vezes a gente busca informação com um, informação com outro. E vai se ajudando, vai tentando representar. Mas a pesca, em especial, tem esse espaço dentro do vereador Chula. Dentro do ser humano, Luiz Carlos. Além de se colocar com empatia e compaixão no lugar das pessoas, eu sei realmente na prática o que vivem esses profissionais e o que essas pessoas passam no dia a dia. Então, espero realmente que a gente possa ter algum êxito ao longo desses 4 anos em relação ao pescador. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Passo a presidência ao secretário José Machado para me pronunciar. Minutos, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, vereadora Enília, assistência e aos ouvintes da TV Clube e Rádio Clube. Eu nem ia fazer uso da palavra, mas infelizmente a gente tem que fazer uso da palavra, porque aqui faltaram uma verdade. Primeiramente, o artigo 149, quem sabe o regimento interno já vai ver o artigo e diz que já foi respondido para o nobre vereador. E outra coisa, não tenho nada contra o nobre vereador, tenho nada contra ele, ele que diz que eu tenho alguma coisa contra ele. Ele é igual aos outros, só se os outros, presidente, passaram e deram para ele. Não quero saber se estava errado ou não estava, mas que está errado, está errado. Essa casa não recebeu nenhum convite desse seminário, e se tivesse recebido, não seria que nós teríamos que determinar o vereador Hildo ir, qualquer vereador, a casa que ia tomar a iniciativa. Então, eu quero dizer, eu não vou ser penalizado no fim da minha carreira política. Não quero ser penalizado, não quero deixar dinheiro para pagar, que é a responsabilidade do presidente, como teve algum presidente que parece estar devendo aos cofres públicos. Então, eu não vou deixar isso aí. E eu me amparei perante o meu jurídico, perante os órgãos que a gente acionou hoje à tarde, porque eu posso até não ser inteligente, mas não sou bobo. Eu estou sempre com o pé no chão, vereador Totônio. O senhor sabe disso. E aqui faltaram com verdade. Eu nunca fui contra o agricultor. E o agricultor está sendo representado pelos órgãos lá nesse congresso. Pelo Fábio Martins, presidente do Conselho de Produção, que se trouxer alguma coisa, vai passar para o Conselho de Produção, presidente da Câmara Setorial e mais quatro agricultores que acompanharam o Fábio. Agora eu pergunto, o que o vereador Hildo, quando participou disso tudo, trouxe em benefício para o agricultor? O que? É isso que eu pergunto. E não tem nada com o agricultor, eu não minto para o agricultor, eu falo a verdade. E admiro aquele que tem a humildade, que não perde a humildade. Como eu vi agora nessa tribuna o vereador Chula dando um show de humildade, dizendo que levava bolinho para comer. É isso que é humildade. Não achar que o cargo faz a cabeça. Cargo é passador, passa pela vida, gente, e para mim não me faz a cabeça. E outra coisa, que aqui tem um requerimento, talvez o vereador Neguinho se lembra, o vereador Chula, que pediram
para que entrasse com as matérias no horário na administração. E nós fizemos pelo aquele requerimento. E justamente o requerimento que o vereador Hildo fez para nós estava além do horário. E se tem um regimento e pediram que os 4 vereadores assinaram, e eu falei aqui muito bem, aqui nesta tribuna, e que nós íamos tomar essas providências. E está sendo o que foi combinado. E dizer também que eu, quando me reuni com os vereadores, fui bem claro. Cada vereador que tem o seu assessor vai ter direito a 2 cursos. Eu não estou mentindo. E quando essa comissão foi a Porto Alegre, essa comissão foi lá para resolver e buscar coisas em benefício do nosso agricultor. Quando nós fomos a Brasília, além de nós ir falar pelo nosso agricultor e pescador, só que eu trouxe resultados. Eu trouxe 200 mil, eu trouxe mais 300 mil para nós comprar uma ambulância odontológica, que é para fazer. O vereador Josué trouxe da bancada 400 mil. Nós não fomos gastar dinheiro em vão. Nós fomos representar. E nunca neguei. Se pedir uma diária para Brasília, prontamente estarei dar. Quer para Porto Alegre, vai representar o município, nós estaremos. Mas dá para Congresso, que pega ali, qualquer cidadão pega ali no site o convite. Não veio oficial. Se não é oficial, eu falei lá diretamente com o Tribunal de Contas, porque eu me preparo. Falei com o meu jurídico, falei com o doutor Zeleu, a doutora Charlene, e nós temos 2 assessores jurídicos, não é 4. Os outros fazem as outras funções, mas não atuam no jurídico da Câmara. E outra coisa, eu não tenho que estar aqui perdendo tempo com essas banais coisas. E se o vereador está sendo prejudicado como ele era, o Ministério Público está aqui no fim da rua, vai lá e faz a denúncia. O senhor não vai me amedrontar, não vai. O senhor tem que me conhecer melhor. Nunca vou perder a humildade. Não vai o senhor achar, e eu não grito com ninguém, grito com a Vossa Excelência, porque a Vossa Excelência gosta de gritar, mas mantenho o respeito de todos aqui dentro. Posso até divergir com algum, mas o respeito eu mantenho. Respeito o vereador Chula, que ele sabe disso, respeito o vereador Neguinho, a vereadora Enília, o vereador Josué, o vereador Binho, o vereador Irandi, como lhe respeito, dentro do regimento da casa. E vou lhe dizer, o senhor quer ir? Pode ir, mas estou afirmando aqui que vai ser descontado como manda o regimento. E se o senhor se achar prejudicado, o senhor tem pleno direito de acessar os órgãos públicos e nós vamos estar aqui para responder. Então, não falo mais nesse assunto. E aqui nessa casa, vereador Chula, eu quero terminar com chave de ouro. Aqui nessa casa, quando um vereador votou contra e disse que as paredes iam cair, até agora, mas queria ser o presidente da casa. Agora eu não tenho culpa se ele não conseguiu fazer a composição da casa. Não tenho culpa. Tá entendendo? Então quero dizer, e se tiver que debater, irei debater. Mas tem mais assuntos importantes e eu vou seguir o meu pronunciamento. Que fique bem claro, se o vereador Hildo acha que eu tenho alguma coisa contra ele, é problema dele, não meu. Quem se distanciou foi ele, que por um motivo ou outro. Tu vê que ele nem respeita a hierarquia, ele não tem nem a humildade de falar presidente. E eu estou aqui nessa casa, presidente, porque me elegeram presidente. Não foi do gosto de alguns, mas o vereador Chula mesmo me disse, se eu não tivesse estado na outra chapa, eu teria votado na Vossa Excelência. Que coisa boa ouvir isso aí da Vossa Excelência. O senhor cresceu no meu conceito. E hoje estava falando sobre a sua pessoa numa reunião política que estava o ex-vereador Penteado e mais algumas lideranças. Então eu sou claro, não tenho que mostrar e esconder nada. Aqui estou para fazer o certo. Quero sair sem não ter nenhum apontamento. Mas não vou ter apontamento por coisa que está irregular. E é irregular. Se eu não tivesse falando, não tivesse
pegado informações, está aí o meu jurídico que pode dizer, e a gente não tem medo de nada. Dentro da legalidade eu estou tranquilo, eu estou dentro da legalidade. E aqui diz que eu rasguei o regimento da casa. Várias vezes rasgou o regimento da casa. Teve até um episódio comigo, que ele disse que não podia e nem conhecia o regimento. Mas é coisa que a gente vai passar. Se ele quiser ficar brabo, não fala comigo, não tem problema nenhum. Não vai me atingir, mas não vai tirar o meu foco de administrar essa casa e de fazer a coisa certa. Quando eu assumi, eu reuni todos os vereadores e disse que o único vereador que não participou foi o vereador Idomar. E eu disse para todos eles que cada assessor tem direito a dois cursos, só se não quiser. E o vereador, tendo agenda, nós estaremos pronto para dar diária. Só não vou dar diária fora do estado, uma diária que não vem a condizir com aquilo que diz o regimento. Tem que ter um convite. Não chegou nessa casa nenhum convite, e eu volto a dizer, se o convite tivesse chegado, a mesa diretora que ia determinar quem iria representar a Câmara. Então, tá aí, tá dito as palavras, não venho aqui para mentir, e não sou contra o agricultor, que fique bem claro. Não tente me jogar contra o agricultor, que eu não sou contra o agricultor e nem contra o pescador. E tive sempre nas manifestações, corremos atrás, está aí o ex-secretário da Agricultura e presidente dessa casa e vereador, que nós corremos, fomos em vários órgãos, e o assessor, que tanto ele diz, foi assessor do vereador Binho, que foi representar o vereador Binho. E merece. E lá em Brasília, nós levamos a assessora para nos orientar, nos fazer as coisas certinhas que fazer. Então, dentro da legalidade, se acham que está errado, o Ministério Público se encontra no fim da rua direita. É só chegar lá. Mas vamos seguir. Não ia nem falar nisso, mas vamos falar. Vereador Binho, vereador Josué, outra coisa que me preocupa, vereador Chula, que o senhor é um defensor aqui em querer dar um vale de passagem por segurança pública. E eu acho que o senhor está certo, e nós aqui temos certo. Só que ninguém mais fala na lancha, vereador Chula. Aí só vamos falar na hora que tiver um aumento, outro aumento. O governo do estado se esqueceu da licitação. A Metroplan, o Wellington, aquele veio aqui, nos enrolou e não andou nada disso aí. E aí, quando tiver outro aumento de passagem, nós vamos estar aqui gritando, cada vereador falando, nós temos que se movimentar, como o senhor se movimentou hoje de manhã já para marcar as audiências públicas. Nós não podemos deixar as coisas passar, temos que agir. Aqui, nós tivemos uma reunião em Porto Alegre, a vereadora Enília estava com nós. E tomara, vereadora Enília, porque agora nós perdemos o secretário Costela e eu acho que não vão fazer a recuperação da nossa RS de Tavares ao Estreito. Tomara que faça. Não vou dizer que o ex-secretário tem a culpa. Não, ele não conseguiu fazer dentro do seu mandato. Mas não vamos esperar que vai ser feito, que não vai ser feito. Então, isso aí nos preocupa, porque a nossa BR está ficando detonada aqui na nossa região de Capão da Areia, porque é onde é a localidade que a gente tem uma intimidade, está horrível, horrível. Se tu não passar devagar, rebenta com o carro todo. Em Bujuru, ali no Seu Mari, tem outro trecho horrível. Então, nós temos que correr atrás, nós não podemos deixar as coisas ficar no esquecimento. Porque quem é que vão vir cobrar de nós, vereador, se tiver outro aumento de passagem? Vão dizer, os vereadores não faz nada, os vereadores... E não é compromisso nosso, essa travessia é de compromisso do governo do estado. Ele que tem o compromisso de regularizar essa travessia. E as pessoas continuam nas filas, agora teve a Festmar, eu presenciei uma fila enorme. Bomba! Numa ocasião especial, por que ela não botou 2 lanchas? Por que não fez uma travessia de qualidade?
No dia do show que teve, eu não vou esse show, mas era uma vergonha ver a chuva. Aquelas filas enormes e uma lancha só, trafegando. Então, nós não podemos deixar isso no esquecimento. E eu também estou entrando, não passou hoje, não sei o que houve, foi esquecimento. Fizeram ali uma quadrinha, ali de frente à minha casa, que é no bairro Guari, tá muito boa, tá servindo para a comunidade, mas só que não tem um banheiro público. É uma vergonha. Ontem as pessoas, no evento da rádio, tinha muita gente e as pessoas pedindo para usar o banheiro. E a gente, como mora ali, deixemos as pessoas usar. Mas era banheiro nosso. Não vai custar nada se o prefeito Neromar chegasse e dizer para nós, a Câmara pode dar um apoio, nós daremos o apoio do dinheiro do juro. O prefeito não chegou perto de nós e disse, se o valor é tão pouco, 17 mil para alocar um ônibus, nós temos do juro da Câmara e nós podemos repassar para o Executivo para poder fazer isso aí para os agricultores, que diz que tanto se preocupa com os agricultores. Agora, diária, para não ter nem não ter nem o tom e a voz lá para usar da palavra, que não tem, é as pessoas que já são determinadas. Então, fico tranquilo, a minha consciência é tranquila, estou calmamente, não estou me alterando e não vou me alterar. Agora, se alguém achar que está errado, que procure os direitos. Mas que nós temos fazendo a coisa certa, temos fazendo a coisa certa. E não quero deixar dívida do meu CPF para não poder pagar. Eu tenho que fazer a coisa certa para mim sair claramente como eu saí nos outros 2 mandatos, que é um orgulho para mim. E eu já disse, a minha marca, eu vou deixar a política, mas estou deixando aqui em São José do Norte, que eu me orgulho. E hoje o vereador Penteado ainda me elogiou, dizendo que se não fosse tu, não sairia a Câmara de Vereadores. Uma boa noite a todos e que Deus nos proteja e que dê muita sabedoria para que a gente não entre em atrito. Uma boa noite a todos. Passo os trabalhos para o presidente da casa. Tem explicação pessoal, vereador Paulo Roberto da Silva, Neguinho da Saúde. Peço licença para me pronunciar daqui, presidente. Concedida, vereadora. Obrigado, presidente. Serei breve. Em primeiro lugar, dar uma boa noite a todos os vereadores, presidente, vereadora Enília, assistência e a todos que nos assistem pelos canais da Rádio Norte TV Clube. Quero pedir desculpa aos pescadores, eu fazendo parte também da classe pesqueira e não ter comparecido lá no dia da audiência, que eu estava com um compromisso fora do município e não consegui chegar a tempo, mas agora nessa audiência que vai ter na quinta-feira estarei lá presente. Quero mandar um abraço para os meus assessores, o Wesley, a Valéria, e dizer para toda a população que o meu gabinete está à disposição a toda a população que quiser aparecer. Era só isso, presidente. Obrigado, vereador Neguinho. Quero comunicar aos senhores vereadores que amanhã nós temos uma reunião aqui com os conselhos, às 10 horas aqui nas salas de reunião. E se os vereadores puderem participar, nós agradecemos e o convite fica aberto a todos. E quinta-feira, audiência pública, que todo mundo já está fazendo a inscrição, que nos pediram, lá na cidade de Rio Grande, na Câmara Municipal, doutor Júlio Rodrigues. Uma boa às 5 horas da tarde, Neguinho. Uma boa noite aos vereadores, vereadora Enília, assistência, aos ouvintes da Rádio Clube e TV Clube. E convoco os senhores vereadores para a reunião amanhã no mesmo horário regimental. Uma boa noite a todos e que Deus nos proteja.